Boa noite, amigos virtuais. Desejo que todos estejam bem, né? Nessa segunda-feira, em que já estamos atualizados de todos os noticiários, né? Mas vou falar menos de política e um pouco mais daquilo que eu tenho falado com vocês na maioria dos meus vídeos, porque eu ouvi hoje, ou ontem, não me lembro bem, um vídeo do Haroldo Dutra. Ele é um palestrante espírita que bastante ouvido e bastante considerado pela FEB, que é a Federação Espírita do Brasil, né? A FEB foi quem, digamos assim, comprou os direitos autorais das obras de Allan Kardec. Ela que distribui essas obras, ela que monta aulas, apostilas e todo o material didático para que a gente aprenda ou ensine essa doutrina tão libertadora e consoladora, né? Então, ouvindo o Haroldo, eu, eu analisei que ele fala a mesma coisa que eu, né? Apesar de eu me manifestar como petista, como lulista, ou seja, eu me manifesto assim, dessa forma, porque é o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos tendo dois candidatos com possibilidade de ganhar. Entre esses dois candidatos, eu escolho Lula, certo? Isso não significa que futuramente ou anteriormente a este evento eu tenha pensado sempre da mesma forma, ou eu vou continuar pensando da mesma forma. Não, não é assim. Porque na doutrina espírita, nós, como disse o Haroldo Dutra, né? Nós não temos político de estimação, digamos assim. O nosso político de estimação maior é o Cristo, né? É ele que nos ensina tudo, né? É dele que nós herdamos a capacidade, o discernimento de compreender o que é verdade, né? A doutrina espírita ela é baseada em fatos, né? Hoje é fácil falar nisso, né? Porque está todo mundo sabendo o que é fake e o que é fatos, né? Então eu posso falar abertamente porque vocês sabem o que é fatos, o que são fatos, né? E estes fatos são aquilo que a ciência não tem argumentos para dizer que não é um fato, né? A mentira, por exemplo, ela tem perna curta, como diz nossos antigos, né? Então ele diz o seguinte, que o que interessa dos ensinamentos de Jesus, o que interessa à doutrina espírita são os ensinamentos morais. Então, quando ele diz isso, ele está confirmando aquilo que nós temos defendido aqui em relação à questão da humanidade, né? Então, ele fala claramente que é a questão da mentira, né? Vocês podem pegar lá no YouTube, está lá, está até com a capa do vídeo dele, está com capa feita por inteligência artificial, certo? É fácil de identificar. Então, ele dá essa abertura para o vídeo dele e eu achei bastante interessante porque veio de encontro com aquilo que a gente tem falado aqui, né? A gente não pode ter preconceito contra a política, a gente não pode falar que o espírita não pode ter uma preferência política, o católico não pode ter uma preferência política, o evangélico não pode ter uma preferência política. O que é errado? É você estar lá dentro da religião e usar o púlpito como palco eleitoral, que é o que os evangélicos bolsonaristas fazem. A minha crítica que sempre foi essa: o mau uso, o uso indevido, o uso inescrupuloso, vergonhoso. Porque, gente, é vergonhosa essa cena do Flávio lá com os pastores. É vergonhosa, porque você sabe que aquilo ali é hipócrita. Jesus falava o tempo todo: hipócritas, hipócritas, até quando eu vou estar com vocês, né? Então, é disso que nós queremos falar. É só confirmar aqui, né, aquilo que a gente já vem falando em todos os vídeos que a gente tem feito, que é por que as pessoas ignoram tanto os ensinamentos de Jesus, principalmente na política. E parece que as pessoas se comprazem em afirmar que religião e política não se mistura. Que se eu sou religiosa, então eu tenho que ser só religiosa.
Gente, a partir do momento que você vai para uma doutrina, como eu fui para a doutrina espírita, eu não fui com a intenção de virar santa. Eu não fui com a intenção de receber uma educação ilibada que nesta encarnação, apenas nesta encarnação, ia conseguir resolver todos os problemas, as minhas dívidas do passado, os meus erros. Não é assim. Allan Kardec deixa bem claro, a evolução não dá saltos. É paulatinamente que nós vamos nos educando. Então, por isso que eu bato o pé e acredito e vou sempre afirmar. A doutrina espírita ela não veio para os espíritas, ela veio para toda e qualquer igreja cristã, seja evangélica, seja católica, porque ela vai ensinar a moral do Cristo. E aí ela vai ensinar isso para políticos, para não políticos, para crentes, para não crentes, ela vai ensinar para todo mundo. Não há necessidade de uma religião para você conhecer o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e se deixar guiar por ele. É isso que eu queria falar para vocês hoje, que nós temos aí um grande personagem da doutrina espírita falando a mesma coisa que eu, ou seja, que o Evangelho de Jesus é para todos. Se no tempo que ele trouxe o Evangelho não era possível, porque naquela época ela era muito pior do que hoje. Muito pior do que hoje no sentido de que qualquer coisa que não fosse em prol do poder e pelo poder e para todo o poder era morto, como Jesus foi morto, né? Quando eu falei aqui, numa das primeiras lives que eu gravei, eu falei que Jesus foi morto pela direita, nossa senhora, quase me lincharam. Ainda bem que eu não saí de casa, porque senão tinham me linchado. E por quê? Porque imagina que foi a direita que matou Jesus. Mas, gente, o que é um fato? Um fato é aquele que durante todos os períodos das histórias de todos os tempos, permanece vivo e como se fosse de hoje. O cristianismo é uma coisa dessa. O cristianismo é um fato, porque ele é assim. Ele veio e permaneceu e está aqui até hoje, e a ciência não conseguiu contradizer até hoje nenhuma daquelas falas de Jesus que está lá. Uma tradução ou outra pode ter que leva alguma coisa para uma direção ou para outra, ou então, às vezes, distorce alguma coisinha para um viés de preconceito, de tentativa de dominar os povos e etc. Sempre vai ter, porque é o homem manipulando os ensinamentos de Jesus em prol dele mesmo, da sua religião. Então, isso sempre vai ter. Nós estaremos sempre falando aqui, trazendo aqui essas informações para que vocês se limpem desse ranço de achar que político tem que ser, não pode se envolver com a religião, porque a religião, entrou na religião é santo, ninguém é santo na religião. Se fosse santo, os evangélicos não estavam se corrompendo tanto por subjugarem mentes dos fiéis ingênuos, crentes, cheios de boa vontade, dando todo o seu dízimo lá para fazerem bancos imensos aí e formarem fortunas imensas aí, que chega a ser ridículo um pastor que nem esse aí que tem o Digimax, o Digibanco, né? O Digibanco, acho que é Digimax, se não me engano, que é o homem mais rico, acho que um dos homens mais ricos do Brasil. É um pastor que tira tudo dos fiéis para ficar cada vez mais rico. Isso é nojento. Então, nós que temos esclarecimento, que temos esclarecimento da doutrina espírita, que sabemos o que é o evangelho, nós temos o direito de falar assim. Um dos maiores médios que nós tivemos aqui no Brasil, digamos assim, porque o Chico ele passava todos os ensinamentos, mas através da psicografia, né? E das escritas dele. Mas tinha o Divaldo, que ele fazia muitas palestras. Em uma das palestras dele que eu ouvi, ele disse assim: quando nós temos o conhecimento, nós temos o direito, a obrigação, a autoridade de falar em nome do nosso conhecimento. E eu tenho muito conhecimento da doutrina espírita, então por isso que eu tenho o direito de vir aqui falar com vocês a respeito disso. Se eu estou colocando política e religião, é porque eu sei o que faz os nossos políticos serem tão desonestos e tão traidores da pátria como nós temos visto aí nos últimos tempos.